Fazia um certo tempo que eu não subia aqui. Parece que está tudo a mesma coisa, né? Acho que não mudou muita coisa aqui em cima, não. Mas quero dar um bom dia, dizer que é um prazer receber vocês aqui hoje de manhã na Igreja do Rio. A última vez que eu subi aqui era a Igreja de Cristo. Quanto tempo, né? Então, hoje somos Igreja do Rio. Então é uma alegria recebê-lo aqui, recebê-la, e eu espero que esse momento aqui, que todos nós estamos desfrutando, possa ser útil para levar você para mais perto de Deus. Esse é o objetivo maior de estarmos aqui. Eu quero começar, eu já iria fazer isso, mas um amigo íntimo hoje de manhã me encorajou a fazer mesmo, que é, resumidamente, falar um pouco do que está acontecendo na minha vida, na vida da minha família, nesses últimos 6 meses. Vocês devem estar percebendo que eu não tenho estado todos os cultos aqui, nem Viviane, porque meus filhos, na verdade, meus 4 filhos, eu tenho 4 filhos, uma menina, uma mulher, que já está com 21 anos, e três meninos de 22 anos, e queria diminuir um pouquinho a idade dela, vocês não deixam, né? E três meninos de 17 anos, um deles está aqui, do lado da avó, ou estava ali, já não sei mais onde ele está. E todos eles, por influência do pai, jogam voleibol, né? Todos eles. E 2 deles resolveram jogar de verdade, né? Então, ano passado, eles jogaram aqui no Rio por um time federado, e no final do ano a gente conversou, falei, filho, vocês querem realmente levar isso a sério e ver a possibilidade de viver através do voleibol? Queremos. Então, vamos para um estado onde realmente as coisas são mais organizadas e tem equipes profissionais. E aí nós fomos, mas sem qualquer pretensão, sem qualquer expectativa, sem qualquer cobrança. Fomos mais com a intenção de oferecer a eles essa experiência, que é um pouco limitada aqui no Rio. E aí fomos para Minas Gerais e fizemos seletivas em 5 equipes de Minas Gerais. E cada seletiva tinha por volta de 500 a 600 meninos de 16, 17 e 18 anos. E as seletivas, eu não sei se você já participou de uma seletiva de um esporte coletivo, são peneiras, né? São fases, e aí cada dia vai diminuindo o número de atletas. E desses 500 e 600 sobram 15, 20 no máximo. E todas as seletivas que eles participaram, eles ficaram entre os 15. Então, isso, como disse, não era esperado por nós. E aí fizemos tudo isso em dezembro. Quando foi em janeiro, começamos a receber as ligações dos treinadores. Eu comecei a receber ligações. Então, para onde seus filhos vão? Queremos seus filhos aqui, queremos seus filhos aqui. E aí foi algo muito rápido. A gente orou como família, nos aconselhamos com alguns amigos aqui dessa igreja, conversamos e decidimos, então, que eles iriam viver essa experiência. Então, desde fevereiro que eles estão morando em Uberlândia, jogando numa equipe lá, acho que tem algumas fotos aqui, não sei se Vitória, minha parceira, está aparecendo. Aqui são eles com a mãe, todos nós lá numa lanchonete. Aí quando Letícia e a avó estiveram lá é um lugar de muitas cachoeiras, a gente está conhecendo vários lugares juntos. E aí é o time, essa é a última foto. Eles foram vice-campeões de um torneio que teve lá agora no final do mês passado.
Aí são eles jogando, os dois. Um joga de levantador e o outro joga de líbero. E aí agora, recentemente, teve um corte na equipe, que o professor estava trabalhando com 20 atletas e ele já tinha anunciado que ia cortar uns 6 e cortou os 6 e eles continuaram lá. Foram muito elogiados pelo treinador, porque todos lá vivem a mesma realidade, todos são de fora da cidade, todos estão sem a família lá. Tem meninos do Amazonas, do Rio Grande do Norte, do Paraná, São Paulo, enfim, de todos os estados do Brasil, porque é um clube que é uma referência para os atletas de base. Então, eles estão lá, agora a mãe está lá com eles, porque a gente tinha a expectativa deles virem agora no feriadão, mas não foi possível, tinha atividade no feriado, treinamento no feriado, treinam de manhã, estudam de tarde e treinam de noite, quase todos os dias. É uma pegada realmente profissional e eles estão lá suportando esse desafio. E foi tem sido, né, uma experiência de muito aprendizado para mim como pai, para nós como família, para nosso relacionamento como pai e filho, tem sido moldado, tem sido esticado, desafiado. Vocês sabem, eles são trigêmeos, então um deles não ficou aqui. Tudo isso foi muito calculado, foi muito pensado, porque era a primeira vez que eles iriam se separar desde a barriga da mãe. Então tem sido difícil, tem sido bem difícil para todos nós esse momento, mas a gente tem se apegado a Deus, tem se apegado aos amigos, às amigas, à igreja, sobretudo a igreja que se reúne lá em casa, que não deixamos de nos reunir em nenhum momento, às vezes virtualmente, e eu tenho certeza de que isso foi a melhor decisão que eles tomaram. Por toda a circunstância envolvida e pelo que essa experiência está oferecendo para eles. Aqui eles tinham um conforto, aqui era tudo muito fácil, aqui eles eram os melhores do time, e lá não. Lá eles estão no mesmo nível de um monte de gente, eles estão sendo extremamente esticados, estão tendo a oportunidade de jogar com atletas profissionais, eles saíram do conforto, estão aprendendo a fazer faxina, fazer comida, lavar roupa, se virar sozinhos. E então eu já vejo Deus trabalhando na vida deles dois, no caráter deles e trabalhando na vida desse que está aqui também, porque ele também precisa encontrar o caminho dele, né? E Deus está agindo na vida dele também. Então eu quis fazer esse breve resumo, mas se você quiser saber mais coisas, eu estou à vontade para a gente conversar no convívio. Vários irmãos aqui têm acompanhado essa trajetória, eu tenho compartilhado quase que semanalmente as notícias, não só com irmãos aqui do Rio, mas tem irmãos em São Paulo que estão sabendo, amigos meus, com os quais eu converso, com os quais envolvendo o maior número possível de amigos e amigas nesse momento da nossa vida, a igreja que se reúne lá em casa, para que tudo isso não nos afaste de Deus, muito pelo contrário, nos aproxime a Deus e nos estreite os laços como família e como igreja que somos. Então, eu peço suas orações para que nessa jornada que eles estão atravessando, mais do que tudo, eles possam encontrar a Deus. Esse é o nosso desejo maior de todos. Não é que eles sejam profissionais, não é que eles
cheguem à seleção brasileira, ainda que a gente ora por isso, e seria motivo de muita alegria que eles realmente acontecessem no esporte profissionalmente. Mas o maior desejo nosso é que, nesse caminho, eles possam despertar para Deus e construir a vida deles ao lado de Deus. Então, eu poderia aqui hoje compartilhar tantas coisas que eu tenho aprendido nesses últimos 6 meses, com tudo isso que nós estamos vivendo. Mas eu escolhi direcionar aqui a minha fala hoje para uma outra necessidade, para uma necessidade que de longe eu tenho percebido na minha vida, em primeiro lugar, e talvez na sua também. Deus não apareceu para mim e falou, olha, fala isso hoje. Isso não aconteceu. O que eu vou falar aqui é fruto das minhas impressões, fruto do meu relacionamento com Deus e do olhar honesto, em primeiro lugar, para o meu próprio coração, para a minha própria vida, e também enquanto membro dessa comunidade. Eu queria pedir para a Vitória, minha parceira, projetar essa imagem aqui, que é uma imagem de um peixe. A tradição evangélica, ela fala que o cristianismo, muitas vezes, ele foi simbolizado, né? Ele teve símbolos. Um dos símbolos mais famosos do cristianismo é o crucifixo. Nós não usamos crucifixo na nossa igreja, mas muitas pessoas usam, né, crucifixo, que é um símbolo do cristianismo. A tradição eclesiástica fala que houve uma época que esse era o símbolo dos cristãos. E essa palavra, eu não falo grego, então eu posso estar errado, peço desculpas aqui para os falantes de grego, se eu pronunciei errado, mas ictis, ou ictus, isso era um acrônimo. Acrônimo é uma figura de linguagem que é uma sigla que forma uma palavra. Então, essa palavra era uma sigla que significava Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador. E esse símbolo, segundo as tradições eclesiásticas, era um dos símbolos usados pelos cristãos, que era uma maneira que eles tinham de evitar a perseguição. Então, só um cristão sabia o que aquilo ali significava. Se aquilo ali estava marcado na porta da sua casa, era porque você era um cristão. Se você queria falar com alguém e não sabia se aquela pessoa era alguém que ia te entregar para o imperador, isso tudo são tradições. Eu não estou falando que isso de fato acontecia, mas você marcava no chão uma parte do peixe, e aí eu vinha e marcava a outra parte. E aquilo ali mostrava que nós éramos ambos cristãos. Então, essa palavra no grego, ela significava peixe. Peixe. E como eu disse, eu poderia ir aqui por diversos caminhos, só por meio dessa figura, muitas reflexões, muitos pensamentos me vieram à mente de narrativas que eu poderia construir biblicamente para apresentar hoje através só dessa imagem aí. Eu escolhi uma que, para mim, me serviu. E, de novo, minha oração é que possa servir a você também. Sobretudo nesse momento que eu sei, apesar de não estar lá, mas tenho acompanhado, que estamos discutindo sobre que tipo de igreja que nós queremos ser. Qual a nossa cultura? Qual é o nosso estilo? Como nós queremos ser conhecidos? Por isso, eu acho que o que eu vou falar aqui
se encaixa esse momento, Alcides. E, como eu disse, primeiro é para mim, mas eu acho que serve para todos nós. Em especial para a galerinha aqui mais nova, que eu estou vendo aqui, vários, graças a Deus. Eu estava um pouco preocupado, porque é um feriadão, talvez muitos jovens não estarão aqui, mas eu estou vendo uma gama aqui, e eu acho que está sendo gravado, estou vendo outra gama lá atrás, porque isso é especialmente para vocês. E eu coloquei como limite nessa bolsa meu amigo Rômulo. Rômulo, você é o limite. Então você está dentro da bolsa. E me desculpa qualquer coisa, porque eu acho que hoje vocês vão ficar desconfortáveis. Mas eu espero, sobretudo, que você fique inspirado com algumas coisas que eu vou dizer aqui através do Evangelho. Ictus, ou ictis, peixe. Você já teve um aquário? Quem aqui tem um aquário? Um lá atrás. Quem já teve um aquário? Olha quantos nós. Eu também já tive um aquário. Mamãe, acho que não tem mais hoje isso, mas quando eu ia na feira com mamãe lá em Vicente de Carvalho, onde eu nasci, sempre tinha lá os saquinhos com aqueles peixinhos. Aí eu, compra. Aí sempre comprava um. Só que a gente não tinha aquário de verdade. Era um vaso de vidro de planta que eu botava o peixe lá. Aí botava de manhã, de tarde ele já pulava. E eu não tinha coragem. Ele ficava pulando no chão. Aí eu não tinha coragem de pegar ele. Eu tinha nervoso. Aí morria. Então toda feira era um peixinho diferente que ia lá para o aquário lá em casa. Eu botei um aquário aí. E coloquei aí, para a Vitória me ajudar, algumas espécies que os aquaristas colocam no seu aquário. Vitória, por gentileza. Esse aí é o acará disco. Está escrito arca, mas é acará disco. Eu quis destacar o acará disco, porque o acará disco ele tem algumas características semelhantes à minha. Por isso que eu quis começar com ele. O acará disco, ele é um peixe muito sensível às mudanças. Então, quando a água fica diferente, ele sente isso. Ele gosta da coisa estável. E ele gosta de estar sempre com gente da mesma espécie. Ele não gosta muito de conviver com espécies diferentes. O outro que a Vitória vai botar aí, por favor, Vitória, é o arco-íris. Olha que lindo esse. O arco-íris, ele é o seguinte, ele também gosta de interagir com aqueles da mesma espécie que ele. O arco-íris. O outro, Vitória, é o beta. Esse aí todos nós conhecemos. Esse é aquele que encontra em qualquer lugar, né? O outro que a Vitória vai mostrar é o Blue Tang. O Blue Tang, alguém falou aí, é a Dory. Esse não precisa nem descrever, mas ela não é a Dory do desenho lá, né, meio pancada da cabeça. Não tem. O outro que a Vitória vai mostrar é o Coridora. O Coridora, eu também achei interessante o Coridora, porque o Coridora, ele faz o trabalho sujo. Ele fica lá no fundo do aquário. Ele fica escondido. E ele gosta de comer lá os dejetos. Ele faz o trabalho que ninguém quer fazer. Ele não aparece muito. Ele não é muito bonito também, não. Esse é o Coridora. O outro é Donzella Green. Donzella Green, eu achei lindo esse Donzella Green. Porque a Donzella Green, qual é a característica dela? Está aqui, só um instantinho, Vitória. A Donzella Green, ela é muito ativa, e ela gosta de viver em grupo. Ela gosta de viver em grupo, sempre juntos, e com muitas atividades no aquário. A outra que está aí é o Flame Angelfish.
Flame Angelfish. Eu quis destacar o Flame Angelfish porque ele tem um temperamento agressivo. O Angelfish, ele é meio brabo. Ele tem uma coisa de brigar. Você tá entendendo por que eu fiz essa... Se tu é humilde, você está entendendo. Aí tem um outro aí, que é o Paulistinha. O Paulistinha nem precisa descrever. Que tem algumas Paulistinhas aqui. Né? Os Paulistinhas. Pode pular esse, Vitória. Acho que acabou. Esse aí também todo mundo conhece. Esse é o peixe palhaço. Esse aí é aquele que gosta de fazer as palhaçadas. Né? Que gosta de você dar a mão, ele tira a mão. Né? Você está andando, ele dá um tapinha nas suas costas. Está sabendo de quem eu estou falando? É o peixe palhaço. Né? É o peixe palhaço. Também tem no aquário também esse daí. Acho que esse é o último. Então, esse aí são os peixes, alguns peixes que a gente pode ter num aquário. Um aquário, ele precisa de tratamento muito específico. Você não pode pegar a água da torneira da tua casa, Carla, e abrir lá e botar no aquário. Não, mata todos os peixes. A água do aquário tem que ser uma água tratada. Tem que ter um bom filtro no aquário. Tem que ciclar o aquário. Quer dizer, antes de botar os peixes no aquário, tem que deixar ele trabalhando lá a água, o filtro, sem peixe nenhum. Tem que testar sempre a água do aquário, o pH, a temperatura, se tem amônia, se tem nitrito. Tem que manter o aquário, ele tem que estar sempre estável. Os parâmetros do aquário têm que ser sempre estáveis. Não pode ter muita instabilidade. O aquário, antes de você colocar lá o peixinho lá, você tem que aclimatar o peixe. Então, geralmente, você bota, segundo os aquaristas, o peixe primeiro vem dentro do saco. Ele fica dentro do saco, no aquário, por algum tempo. Aí, depois que você tira ele do saco, para ele nadar no aquário. O aquário, é bom que você sempre escolha peixes compatíveis entre si. Peixes que se dão bem. Não é muito bom você colocar num aquário peixes que brigam. Não é muito aconselhável. Não é bom ter muito peixe no aquário. Também não é bom dar muita comida para o peixe. Porque você precisa oferecer apenas o que o peixe pode comer. Você não pode exagerar na dose de comida para os peixes do aquário. Enfim, você vê que o aquário, ter um aquário não é para qualquer um, não é de qualquer jeito. Tem que estar tudo ajustadinho, tudo nos conformes. Você está entendendo, Vera? Você está percebendo? Tá. Ok. Então, a galerinha aí, está entendendo? Para mim é importante que... Está entendendo o que é o aquário? Estão pegando o ponto? Espero que sim. Então, se você fosse um peixe, eu fiz essa pergunta para minha filha e para minha esposa. Se você fosse um peixe e alguém fosse a você e perguntasse como é a vida num aquário, as coisas boas de viver num aquário. Aqui a gente está protegido, Anderson. Aqui tem muita gente igual a mim, então a gente quase não tem briga, quase não tem problema. A maioria aqui é muito amigável. Olha só, eu estou aqui desde que eu nasci, então eu nem conheço outro lugar no mundo. Tem comida boa, saudável, selecionada e todo dia na minha boca. A água é limpa e sempre renovada. É confortável aqui. Ninguém vai jogar uma garrafa PET aqui. Um pneu. O esgoto não corre para cá. As mudanças climáticas não chegam aqui no aquário. Ninguém vai pegar um anzol e jogar aqui nesse aquário. Ninguém vai me comer. Só tem gente bonita aqui no aquário. Gente colorida.
É bonito de se ver. Muita gente vem aqui e tira a foto. A gente tira a selfie. As pessoas vêm aqui e ficam nos apreciando. Não é isso? E aí, talvez, se você fosse um peixe meio insatisfeito e humilde, e fizessem a pergunta para você, mas vem cá, o que não é bom de viver aqui no aquário? Quais são as coisas que não são boas? Olha, Anderson, eu acho que aqui a gente está muito confinado, está muito fechado em nós mesmos. A gente nada sempre no mesmo lugar. A gente está sempre nadando no mesmo espaço. Todos os dias a gente segue a mesma rotina. A gente não faz muita coisa diferente. A comida é boa, mas é quase sempre a mesma todo dia. Quando vem alguma comida diferente, a gente nem gosta muito, hein? Porque a gente está acostumado com o nosso cardápio. Não é frequente chegar uma pessoa nova aqui. Geralmente chega alguém dando saco. O que faz a gente crescer aqui são os nossos filhotes, os frutos da nossa própria barriga. A gente não sabe como é que é a vida fora desse aquário. A maioria de nós nasceu aqui dentro. Jamais conheci o oceano. Vamos ativar um modo sincerão aqui. Eu ativei o meu modo sincerão. Nós estamos protegidos aqui, irmãos. Hoje vai ter um aviso aqui do retiro. É bom ir para o retiro. E uma das motivações maiores de irmos para um retiro é a sensação de estarmos protegidos. Ninguém vai roubar você aqui. Ninguém vai brigar com você aqui. Eu creio na igreja. Ferir, ofender, decepcionar, eu já não posso garantir. Mas eu não acho que é a regra aqui. Temos aqui os mesmos hábitos, os mesmos ritos, os mesmos comportamentos. Aqui. Somos muito parecidos aqui. É interessante sentar lá atrás e observar. Uma pessoa que chega aqui 2 ou 3 vezes, ela já sabe fazer tudo. Ela já sabe a hora de levantar, a hora de sentar, a hora de cantar, a hora de bater palma, a hora de... Já sabe fazer tudo. Aqui é um ambiente amigável. Alcides até fala agora, né? Agora levante e dê um abraço na pessoa do seu lado. As aulas, na sua maioria, são boas, não são? Comida é boa. Tem agora uma pessoa que anda aí e fica tirando nossa foto. E põe lá no Instagram. E as fotos ficam lindas. E quando você pergunta para um amigo ou uma amiga que veio aqui, e aí, o que você achou? Pô, maravilhoso, amei sua igreja. Não é isso que acontece. Vamos ser sinceros aqui. Vamos continuar aqui no modo sincerão. Tá bom, Henricão? Tá pegando? Estamos unidos? Será que nós não estamos mesmo fechados demasiadamente aqui nós mesmos? Fazendo sempre as mesmas coisas? Sem surpresas? Meio que no automático? Cantamos as mesmas canções há 30 anos. 30 anos, irmãos. Canção que cantou aqui, eu canto há 30 anos. Parece até... Não vou falar isso, não. Isso eu falo com Deus e com a minha esposa. Será que a gente não está meio gordo, meio empanturrado, de tanta comida que a gente recebe na boca e não divide com ninguém? Você está indo atrás da sua própria comida? Se eu convidasse você para vir aqui hoje e falar para a igreja, você tem alguma coisa para falar? Do seu relacionamento com Deus? Sobre o que você está estudando na Bíblia? Uma necessidade, uma fraqueza sua.
Qual foi a última vez que você conheceu alguém novo e trouxe aqui? Ou não necessariamente trouxe aqui, mas uma nova amizade. Alguém que você convidou para jantar com você, para fazer uma programação com você, que não é daqui. Onde estão os seus amigos? Onde estão as suas amigas? Jovens, onde estão os seus amigos? Fora daqui. Seus amigos da escola, suas amigas do condomínio, da universidade, da rua, seus primos, suas primas, onde estão? Como é a sua vida fora daqui? Ela emociona você, ela inspira outros, ela alegra outros. Ela está produzindo algo bom, algo novo. A grande maioria de vocês aqui nasceram aqui. Seus pais são cristãos. Você não sabe o que é viver numa família disfuncional. Você não sabe o que é conviver com um pai adúltero e irresponsável financeiramente. Você não sabe o que é conviver com uma mãe que trabalha tanto que nem tem tempo para você. Você não sabe o que é conviver sem a presença do seu pai em casa. Você não sabe o que é conviver numa casa onde de cada 10 palavras, 9 são palavrões. Onde não existe respeito, somente brigas e acusações. Onde o mínimo que se espera de uma família, que é todo mundo comer juntos, isso nunca acontece. Você não sabe o que é o que é não ver seus pais, porque eles trabalham o dia inteiro. Você nunca lavou uma roupa, você nunca fez uma faxina, você nunca fez uma comida, porque sempre teve alguém para fazer para você dentro de casa. E geralmente era alguém daqui. Você nunca precisou trabalhar, só estudar, porque seus pais sustentaram você. Você sempre foi amado, servido e tratado de uma maneira especial. Você é estrelinha no álbum. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Não. O ponto aqui é que a vida tem se mostrado para você muito linda. A água é limpa todo dia. A comida é boa. E todo dia derramada na sua boca. Tudo funciona perfeitamente. Tudo ao seu redor sempre foi arrumadinho. Todos os amiguinhos legais. Ninguém quis comer você. Seria como se você vivesse num aquário. Lucas capítulo 10, versículo 1. Lucas capítulo 10, versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso.
O reino de Deus está próximo. Eu digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não! Você descerá até o Hades. Aquele que dá ouvido a vocês está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Amém. O evangelista Lucas está aqui no momento onde Jesus está saindo da Galileia e indo para Jerusalém. O fato aqui é que Jesus determina outros servos para o serviço, representa que o serviço, o trabalho não era exclusivo dos apóstolos. A dispersão aqui dos 72 atestava que a obra de Jesus não estava mais escondida. Era um projeto missionário. Esse número 72, talvez, isso alguns exegetas, algumas fontes históricas falam 70, mas a maioria concorda que eram 72. Talvez isso é algo simbólico, porque o 6 era o número perfeito, porque Deus fez o mundo em 6 dias. 12 eram os 12 apóstolos, 6 vezes 2. 72 são 6 vezes 12. Então, talvez esse 72 aqui não é um número literal, mas simbolizava algo perfeito, algo completo. A numerologia judaica fala algo nesse sentido. Jesus orientou aqui os discípulos a saírem em duplas, porque 2 é sempre melhor que 1, não é? Pedro saía com João, em Atos. Paulo saía com Barnabé, em Atos. No reino de Deus, há uma grande carência de trabalhadores. Muitos possuem o nome de cristãos, o nome de discípulos, mas não são trabalhadores do reino de Deus. Não é trabalhar aqui, não. Não é esse trabalho aqui que eu estou falando, irmãos. Não é esse o trabalho. É o trabalho lá fora. É esse o trabalho da passagem. Vocês estão entendendo? Jovens, qual é o trabalho? Queira Deus, oxalá vocês entendam. E Deus espera pela oração em prol do envio dos trabalhadores. A oração nunca deixa de ser
o principal. A oração é o que gera e é o que cria os trabalhadores. Quando eles iam anunciar a mensagem do reino de Deus, eles eram iguais a ovelhas no meio de lobos. Essa palavra aqui anuncia que a perseguição e a rejeição da mensagem ia chegar. O envio de ovelhas para o meio de lobos era algo proverbial em Israel, era um provérbio. Uma coisa são lobos invadindo as ovelhas. Outra coisa é você mandar as ovelhas para o meio dos lobos. Isso é algo totalmente fora do bom senso. Mas é isso que Jesus estava aqui revelando abertamente toda a perspectiva do sofrimento que viria na vida desses mensageiros. A palavra de não saudar ninguém representa urgência. A saudação judaica, naquela época, era muito longa. Então Jesus fala, não saúdem ninguém. A saudação judaica não era igual a nossa, aí, beleza? Tudo bem? Não, era uma conversa, era um convívio. Jesus não envia os 72 para sinagogas, para reuniões públicas. Ele envia os 72 para as casas, para as ruas, para as cidades. Era uma missão urbana, familiar. E eles precisavam contar com ambas as possibilidades. A mensagem poderia ser acolhida ou rejeitada. Mas quem rejeitasse a mensagem de paz não poderia roubar a paz dos mensageiros. O trabalhador era digno do seu salário. Então Jesus promete que eles iriam ser providos de tudo o que eles precisavam. Por isso eles não precisavam levar bolsa, sandália, nada. As palavras de Jesus para as cidades que rejeitaram ele era que a rejeição da graça está no mesmo nível da magnitude, do tamanho da graça oferecida. O julgamento para aqueles que não recebem a graça, segundo essa passagem, ele é proporcional do tamanho da graça que lhe é oferecida. Se você recebeu muito, se você está recebendo muito, e você rejeita a graça de Deus, a Bíblia está falando que o julgamento sobre você será proporcional à graça que você recebeu. Assim como o céu constituía a imagem mais sublime da graça, o inferno, o Hades, é a imagem da mais profunda humilhação para aquele que rejeitar a graça. Jesus aqui está fortalecendo a consciência e a coragem dos mensageiros, mostrando o quanto eles eram autoridade. E que se eles realizassem a proclamação da palavra conforme a ordem de Deus, Jesus iria atuar por intermédio deles. A pregação seria ouvida e acolhida. As vitórias conquistadas e a promessa de Deus de que eles fariam façanhas ainda maiores eram inúteis se não tivessem como fundamento a salvação pessoal deles. Muito mais precioso do que possuir todas as dádivas da graça era a própria graça
de Deus pelo fato dos seus nomes estarem escritos no livro da vida. O mais profundo alicerce da nossa alegria não reside no nosso agir para Deus, mas no agir de Deus por nós. Deus utiliza as ferramentas mais humildes para concretizar a sua maior obra. O Evangelho não está abaixo, mas está acima de qualquer compreensão ou inteligência humana. Ver e ouvir o Mestre Jesus é melhor e maior do que tudo, jovem, que existe na face dessa terra. O evangelista Lucas não fala sobre quanto tempo isso aconteceu. Só fala que eles voltaram. O evangelista Lucas não fala qual era a circunstância das pessoas que ele chamou. Se eram jovens, se eram solteiros, se eram casados sem filhos, se eram mães solos, se eram idosos. Jesus cairia em um determinado lugar, em uma determinada casa, em uma determinada vila. Por isso ele manda você na frente. Na frente dele. Ele está falando aqui que tem muita gente esperando por ele, que ele não consegue fazer isso sozinho. Ele está falando que não vai ser agradável, nem todo mundo vai ser amigável, nem todo mundo vai dar um abraço em você no convívio. Ele está tirando os discípulos do aquário e colocando eles no oceano. A pergunta aqui é: se fosse hoje, você estaria preparada para ir? Você estaria preparado para ir? Se fosse hoje. Essa passagem. Sobretudo, jovens. Ou você... Não. Aqui no aquário, pô. Aqui tá muito bom para mim. A comida tá sempre na boca. Aqui a água é limpa. Aqui no convívio todo mundo abraça. Aqui a gente está sempre junto, Donzela Green. Vamos ali, nadando juntas. Sempre. Uno gigante. Né? Sabendo desse Uno gigante aí que é moda agora entre vocês. Não, aqui a gente vai lá na Champions League. Que é. Tem algo errado nisso, jovens? Não tem, não. Nada de errado nisso. Mas a pergunta é, se fosse hoje? Você estava pronto para ir? E ó, não era para sempre não, hein? Para voltar. É para ir e voltar. Você estaria pronto para ir? Um amigo meu de 30 anos, que eu vejo como um dos 72, me escreveu, que ele ouviu uma pregação do Alcides há quase 30 anos atrás, aqui no Rio. E ele ficou animado. E ele saiu daqui, não daqui que não era aqui. E ele foi compartilhar a fé dele. E ele compartilhou a fé dele com um rapaz que morava em Niterói. E aí o rapaz não quis vir no culto porque era muito longe. E aí ele decidiu sentar naquele mesmo dia e começar a estudar a Bíblia com aquele rapaz. E na semana seguinte, aquele rapaz foi batizado. Aquele rapaz se chama Roberto, que não está mais no nosso convívio, mas é um cristão. Esse rapaz chamado Roberto, num certo dia, ele convidou um outro rapaz, chamado Tiago. O Tiago que casou com a Fernanda.
O Tiago que é pai do Arthur e do Miguel. O Tiago que abre a casa dele lá em Niterói para receber os jovens. Um outro amigo meu, uma outra amiga minha, 72, de 30 anos atrás, me contou que lá na universidade, me lembrou, a gente tinha um lugar chamado Toca Rômulo. A Toca era um espaço que tinha lá no fundão, na UFRJ, e no meio tinha uma árvore, e nessa árvore tinha uma fenda, e a gente colocava num papel, Leslie, o nome dos amigos e das amigas que a gente estava estudando a Bíblia, ou que a gente queria estudar a Bíblia com eles, e colocava lá esse papel na fenda da árvore. E todos sabiam da toca e da fenda da árvore. E aí, na hora do intervalo da aula, a gente ia lá na toca, na fenda da árvore, pegava o papel, lia os nomes, sentava na toca e orava para que Deus agisse na vida daquelas pessoas. Um outro mensageiro, 72, amigo meu, de 30 anos atrás, me contou da decisão dele de abandonar a carreira dele militar formado no IME. Ele foi lá para um outro estado. E no mesmo dia que ele chegou lá, ele conheceu um rapaz chamado Eduardo. Esse Eduardo casou-se com a Sílvia. Eles serviram a igreja em Belo Horizonte e agora eles servem a igreja em Brasília. Eles têm 2 filhas. Um outro amigo meu, chamado Alexandre, ele me contou da experiência dele, de conhecer um senhor de mais de 80 anos, de criar uma amizade com ele, de dedicar a vida a ele e ajudá-lo a conhecer a Deus e participar da salvação e do perdão dos pecados deles. Eu estou falando do seu Fernando, pai da Ana Maria e do Marco. Uma outra mensageira dos 72 me contou e me lembrou uma história que nós fazíamos palestras na universidade com temas bem polêmicos. Religião é mais corrupta que a política. Sexo, mentiras e a Bíblia. E que nós íamos na sala de aula lá da engenharia, lá na frente. E eu me lembro, o cidadão aqui foi lá na frente numa sala de aula lotada no auditório. E aí eu peguei o papel e eu falei, eu quero convidar vocês para uma palestra. Professor, com licença, no final da aula, eu quero convidar vocês para uma palestra. O tema da palestra é sexo. Opa! Eu vou! Mentiras e a Bíblia. E as palestras eram lotadas de gente. Que época maravilhosa que esses meus contemporâneos, os 72, me relembraram nessas últimas semanas. Sabe, viver com esse espírito traz tantas lembranças e cria tantos registros como esse aqui, que Vitória, por gentileza, vai colocar essas fotos. Essas fotos são as fotos, um tempo, Vitória está pedindo um tempo. Essas fotos que Vitória vai colocar aqui são as fotos de famílias que quando nós as conhecemos, eles eram solteiros, não eram casados, não tinham filhos, há 20, 30 anos atrás. E todos eles agora são casados, têm filhos. E alguns filhos são cristãos, batizados na igreja. São famílias de São Paulo, famílias de Salvador. Eu nem coloquei aqui as famílias do Rio. Domingo passado eu encontrei o Cleiton aqui e a Fernanda, ele está ali. E a gente conversou um pouquinho no estacionamento, domingo passado não, 2, 3 domingos atrás. E o Cleiton foi um irmão que nós conhecemos no sábado de manhã. E no domingo de manhã ele estava sendo batizado. E ele está aqui hoje com a esposa dele, com os filhos lindos que ele tem. Irmãos, o apóstolo Paulo fala aqui, em Romanos 15, que
Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito Santo. Obviamente, irmãos, eu não estou nem de longe me comparando com o apóstolo Paulo, mas isso é para, de alguma maneira, inspirar vocês a acreditarem que a vida de entrega e confiança em Deus é incrível. Então você está falando que eu tenho que me tornar um missionário, Anderson? Não necessariamente. Desculpa, Alcides. Não necessariamente. Isso, esse é o ponto, é isso. Ainda que se você se tornar um missionário, como Alcides e Leslie se tornaram e são, eu garanto a você que você vai viver experiências extraordinárias, porque eu fui. E se pudesse voltar atrás, faria tudo novamente. Quer dizer que eu tenho que entrar num ônibus ou numa sala de aula e abrir minha boca e convidar todo mundo? Não necessariamente. Ainda que se você fizer isso, você vai viver uma experiência única e marcante na sua vida. É mais simples do que isso. Basta você decidir parar de pensar em você, nos seus planos, nas suas necessidades, e se envolver na realidade e necessidade de outros fora daqui. Fora daqui. Fora do aquário que nós vivemos. Vivendo pela fé, sem bolsa, sem saco de viagem, sem sandália, conhecendo novas casas, novas pessoas. E o agir de Deus através da sua vida vai te encher de alegria. Você vai sentir o poder de Deus em você. E repare, jovens, não é uma alegria pelo que Deus está fazendo na tua vida, irmão. É uma alegria que vem pelo que Deus está fazendo por meio da sua vida, na vida de outros que não estão aqui. É diferente essa alegria. E eu sofro, porque eu não vejo vocês vivendo isso, jovens. Eu falo isso com a minha filha. A alegria, o gozo, a êxtase de ver o poder de Deus por meio da sua vida, agindo na vida de outros que têm famílias destruídas, que não sabem o que é um casamento, que não sabem o que é ter uma empregada em casa, que não sabem o que é ter o pai sustentando a vida deles, que a vida não é cômoda, não é arrumada, não é ajeitada. Quando a graça de Deus chega para alguém assim, é emocionante. Ela é acolhida, ela é abraçada. E você é usado por Deus para marcar a vida de uma pessoa, para definir o destino de uma pessoa. E você vai viver e ouvir histórias que Moisés, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias não puderam. Irmãos e irmãs, não se trata de nós sermos de gerações diferentes, ainda que isso é um fato. Não se trata de vivermos em outros tempos, ainda que isso é um fato. Não se trata de termos limites
ainda que isso também é um fato. Trata-se de fé, confiança, entrega e amor pelas pessoas. Não se trata de limites, porque os valores cristãos, irmãos e irmãs, eles devem atravessar gerações, eles devem atravessar limites, eles não devem mudar com o tempo. Talvez esteja na hora de você olhar no espelho e reconhecer que a sua fé e o seu compromisso estão sendo, sim, manipulados pela sua conveniência e pela sua prioridade. E você está modelando algo por meio da sua vida que está impedindo que outros que vêm depois de você vivam no oceano, mas que vão viver dentro do seu aquário. É errado isso? Absolutamente, irmãos, não é. É pecado isso? Não é. Mas a Bíblia me ensina que não é a vida de um discípulo de Jesus. Que nós enchemos a boca para falar. Eu sou um discípulo de Jesus. Nós vivemos hoje na época do conteúdo, né? Tudo é conteúdo. Se eu abrir abrir o seu feed, qual é o conteúdo que sai aí? Conteúdo, jovens, é feito por meio de experiências, de histórias, de jornadas, de caminhos que nós construímos por meio da fé. Essa passagem aqui me chama para eu sair do meu conforto, para sair do meu aquário. Irmãos, o tempo passa muito rápido. A vida cristã não faz sentido. A vida cristã não faz sentido se eu não estou me envolvendo na vida de outros fora daqui. Não faz sentido, igreja. Nós estamos ficando velhos. A igreja precisa de pessoas novas. E essa tarefa é de todos nós. A vida cristã não faz sentido se todo domingo a gente dá um abraço na mesma pessoa no convívio. Para terminar, eu estava, algumas semanas atrás, numa aula inaugural numa universidade lá em Minas Gerais. E os professores pediram para os calouros irem lá na frente se apresentar. E eu estava sentado lá ouvindo. E cada um, 16, 17, 18 anos, Pedro, indo lá na frente, contando a sua história. E contando toda a expectativa que eles tinham pelo ingresso na universidade. Pelo início da jornada deles. E vendo os professores em lágrimas.
emocionados com aquilo e lembrando da época deles. E alguns até falaram isso. Irmãos, Deus é o seu professor. Ele ouviu a sua história. Ele está emocionado. Ele está cheio de expectativas de fazer algo através da sua vida. Ele está ansioso. E as suas expectativas? Como estão? A minha oração é que todos nós possamos corresponder a essa expectativa que Deus tem por nós. Vamos orar juntos e celebrar a ceia. Pai, obrigado por Jesus. E pela forma incrível com que Ele viveu. E a maneira como Ele nos convida a experimentar as mesmas coisas que Ele. Passar pelos mesmos sofrimentos, mas fazer coisas ainda maiores do que a que Ele fez. Pai do céu, que nós possamos crer no Evangelho, que nós possamos entregar a nossa vida à Tua expectativa e vivermos coisas extraordinárias, voltarmos para Te contar, alegrarmos o Teu coração e permitir que o Senhor nos lembre, para que a gente não fique orgulhoso de que a maior alegria que nós podemos ter é o fato de nossos nomes estarem escritos no Teu livro. Obrigado por essa graça maravilhosa que nos foi dada por meio da morte e da ressurreição de Jesus, que lembramos agora através do pão e do suco de uva que tomaremos. No Seu nome oramos. Amém.